E aí, galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. Bom, na nossa aula de hoje, nossa aula de produção textual, nós vamos estudar o gênero textual lenda, que também é um gênero narrativo, tá bom? Então a gente vai estudar todas as curiosidades sobre esse gênero textual, a lenda, que está presente, né, na cultura de diversos povos espalhados pelo mundo. Características de uma lenda. Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Então, todos os povos têm lendas, têm histórias que eles contam de geração em geração. Independentemente, pessoal, se esses povos eles tinham ou não domínio da escrita. Por exemplo, quando aqui os portugueses chegaram, os portugueses tinham domínio da escrita, tinham sua própria cultura, suas histórias, certo? Os indígenas, eles não dominavam a escrita, porém os índios tinham suas lendas, suas histórias, que eram contadas de modo oral. Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Passando para o próximo. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam. Aí nós temos a imagem da cuca, né? Esse outro aí deve ser o curupira, lá atrás deve ser o saci pererê. Outras lendas amazônicas. Tem aí a lenda do boto, para quem quiser pesquisar depois, tá bom? Lenda do boto cor-de-rosa, né? Tem a lenda da cuca, né? Segundo a lenda, carrega as crianças inquietas que não querem dormir ou que falam muito né? Dentro de um saco e some imediatamente. Então a lenda diz que a cuca pega as crianças, coloca dentro de um saco e leva, né? A sua aparência é quase a mesma da bruxa velha, cabelos brancos, enrugada, é um personagem criado no Brasil e está constantemente presente em cantigas de niná, né? As mães usam essa história, né? Usavam essas histórias para, de certo modo, assustar as crianças para que elas não se danassem ou não dessem trabalho para dormir, tá bom? Lenda do Saci Pererê. Garoto negro, de uma perna só, possui poderes mágicos através de seu gorro vermelho e se aproveita deles para fazer muitas travessuras com as pessoas que vivem ou passam pela mata, pela floresta. Caracteriza-se por sempre usar um cachimbo. O Saci Pererê é um personagem folclórico brasileiro, certo? Esse personagem folclórico, ele está presente também no Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? Para quem já assistiu na TV Futura, na TV Cultura, pode pesquisar depois na internet, certo? Vai estar também dentro aí de alguns contos aí do Monteiro Lobato, certo? Então, é um personagem que é bem popular dentre as lendas brasileiras, né? Considero o Saci Pererê como uma das figuras, um dos elementos mais populares, podemos dizer assim, tá bom? Agora nós temos o Curupira ou Caipora. Então, é a lenda de um anão que tem os pés virados para trás, protege as matas e os animais, é uma característica dele, né? Então ele tem meio uma característica de herói, né? Algumas pessoas acreditam que ele é o responsável pelo desaparecimento de algumas pessoas nas matas brasileiras. Aí nós temos aí a gravura, certo? Do curupira, da caipora, como se queira chamar, né? Montado em um javali com os seus pés para trás, como a história diz.
como se ele fosse um ser híbrido, né? Até a metade até assim o umbigo das pernas até o umbigo ele é peludo, né? E a parte superior dá mais uma aparência assim mais humana, né? No peito, tá bom? Então, pessoal, as lendas, muitas delas não se sabem as origens, né? Essa do Curupira, da Caipora, demonstra, assim, ter uma origem como se fosse indígena, certo? Porém, aqui eu não posso afirmar, tá bom? Porque, como eu disse, muitas das lendas que existem, nós não sabemos ao certo a sua origem, quem criou. Simplesmente as lendas são passadas de geração em geração, de um modo oral, as pessoas contam umas para as outras, tá bom? Então, por isso que sempre fica viva na cultura, no folclore brasileiro, tá bom? Então cada país tem suas próprias lendas, tem seu próprio folclore e tem a sua própria cultura. Então vamos agora para o nosso próximo slide. É a mãe d'água ou Iara, né? A palavra Iara é de origem indígena e significa aquela que mora nas águas. Provavelmente foi gerada na mitologia através do mito da sereia. Certa sereia também todo mundo conhece, né? Que é metade mulher, né? Metade como se fosse peixe, né? É uma mulher metade peixe, metade humana, né? Já falei, né? Que atrai os homens com seu belo canto e os leva para os rios onde vive, no norte do país. Os homens que conseguem voltar de lá ficam loucos e o encanto só é quebrado através do feitiço de um pajé, certo? O pajé, né, é o líder de uma tribo indígena, tá bom? Então, logicamente, né, porque essa lenda é uma lenda de origem também indígena. Agora nós temos aqui a lenda do Boitatá. Conta a lenda que foi uma cobra sobrevivente de um dilúvio que cobriu toda a terra. Por causa disso, ele se escondeu em um buraco e seus olhos cresceram. Desde então, anda pelas madrugadas, perseguindo viajantes noturnos e procurando restos de animais. Então tá aí, né, uma imagem, né, ilustrativa, certo? É a caricatura, né, do que seria o boitatá de acordo com as descrições, né, da lenda, né? Porque a gente sabe que é uma lenda, né? A lenda do boitatá, tá bom? Vocês podem pesquisar depois sobre essas lendas, né, no YouTube, certo? Para saber a história mais afundada de cada um, né? Uma história mais aprofundada de cada uma dessas lendas. Vamos passando aqui para o nosso próximo slide. Pronto, ainda, né, só para finalizar aqui a lenda do Boitatá. Também conhecido como Fogo que Corre, o mito do Boitatá é de origem indígena e consiste na história de uma cobra de fogo que protege a natureza, perseguindo aqueles que as desrespeitam e até matando-os. Qual a diferença entre o mito e a lenda? Então vamos ver. Mitos são histórias sobre seres sobrenaturais, como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. Eles não têm nenhuma ligação com a realidade. As lendas, por outro lado, são relatos históricos de eventos e pessoas da antiguidade e por isso possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico, né? Um ar fantasioso, né? De ficção, uma história que foi criada. Bom, e agora nós chegamos em um exercício, tá bom? É uma questão única, certo? Só uma questão mesmo, que é a lenda da mula sem cabeça se originou com os povos da Península Ibérica e veio para a América através dos portugueses. Nossos colonizadores, né, pelos portugueses que foram nossos colonizadores, e a lenda também chegou aqui através dos espanhóis. Nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, a lenda é preservada até os dias de hoje. Em todas as regiões do Brasil existem diversas lendas, então você vai pesquisar e relatar
uma lenda da sua região. Então, aí eu já deixei uma letra destacada de amarelo, ó, copie e responda no seu caderno. Então, você vai copiar a pergunta, essa aqui mesmo que vocês estão vendo na tela, você pausa o vídeo, tá bom? Copiar a pergunta e você vai pesquisar a lenda regional, certo? Aqui do Nordeste, pode ser uma lenda do Nordeste, tá bom? E você vai transcrever para o seu caderno e enviar a foto lá pelo Google Sala de Aula. Bom, e para casa, a nossa produção de texto, a redação que vai ficar para vocês. Vocês vão escrever uma lenda, né? Produzir um texto. Vocês podem pesquisar, certo? Uma lenda, escolha uma, existem várias, e você vai transcrever para o seu caderno, né? Provavelmente vai ser preciso você também resumir, né? Caso essa lenda tenha mais de 30 linhas. Então você vai agora pesquisar uma lenda, certo? Transcrever ela para o seu caderno, tá bom? Em no máximo 30 linhas. A lenda pode ser brasileira, pode ser a lenda que você quiser, tá bom? Então pesquisem porque existe um monte. E envia pelo Google Sala de Aula, pelo Google Class. Como esse gênero textual ele é curto, não tinha como eu gravar uma aula de 30 minutos só falando sobre a lenda, vocês vão usar o restante da aula para produzir o texto, tá bom? Eu falei sobre o gênero, as características, até citei algumas lendas, e vocês vão usar o tempo restante da aula para produzir essa redação, certo? Para produzir o texto de vocês. Então, como eu falei, vocês podem pesquisar na internet, podem pesquisar uma lenda já existente, certo? Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui na nossa aula. E como eu já disse, né, agora vocês vão fazer a redação de vocês. Usem o tempo restante da aula para poder produzir esse texto.